Ouvintes da Santa Cruz FM, João Alex, estamos girando pela cidade e vamos falar sobre o caso José Marcos Ribeiro, Santa Cruzense Marquinhos, né? Todo esse caso que a gente já noticiou na Rádio Santa Cruz, né? Sobre a injustiça que aconteceu com ele, a prisão, depois a comprovação, né, que essa prisão foi feita de forma equivocada. E eu estou ao lado do advogado que fez a petição para soltura, né? Que fez o pedido de liberdade para o Marcos, né, o Marquinhos, doutor Denis Renali, que vai trazer informações de como foi esse processo, né, que culminou com a liberdade de Marquinhos, né, também como o caso chegou a ele, trazer todas essas informações para ouvintes da Santa Cruz FM. Doutor Denis, primeiro a gente agradece a sua disponibilidade. Eu queria que o senhor explicasse, então, como é que esse caso chegou ao senhor. Bom dia. Bom dia, Edpo. Bom dia a todos os ouvintes. Pronto, primeiro, eu fui procurado pela família, pelo filho do Marquinhos, Igor, e pela esposa, dona Luciana. Aí, o contato com a esposa foi por telefone, porque eu sou de Santa Cruz e ela estava em Natal. Após o contato da família, eu me disponibilizei aí a Natal, primeiro para tentar descobrir onde estava o processo, tendo em vista que o processo é segredo de justiça, e fui à CRT, Centro de Recebimento e Triagem, onde Marquinhos estava preso, para pegar a assinatura da procuração para eu poder me habilitar ao processo. Após esse procedimento, e já me habilitando ao processo, foi no mesmo momento, praticamente, que foram divulgados os resultados dos exames, tanto o exame do esperma quanto o exame sexológico, onde ambos deram negativos. Com os laudos em mãos e com base nos laudos, eu fiz o pedido de revogação da prisão preventiva, principalmente com base nos laudos, além de outras alegações, que o mesmo possui 55 anos, é primário, nunca cometeu nenhum crime, tem residência fixa, profissão fixa, mas o que realmente corroborava a nossa tese era o resultado dos exames periciais, que ambos deram negativos. Após o pedido de revogação da prisão preventiva, nós entramos em contato com a 65ª Promotoria, que era o promotor responsável pelo caso, para que ele pudesse, se fosse possível, dar celeridade ao parecer. Ele foi ágil, nós temos que reconhecer também. O Ministério Público ofereceu o parecer dentro de 1 hora, sendo favorável à liberdade. Às 6 horas da noite, o magistrado decidiu, revogando a prisão preventiva e determinando que fosse imediatamente expedido o alvará de soltura, o que foi feito às 6h30 também. Inclusive, na própria decisão do magistrado, ele coloca, no último parágrafo, que Marquinhos era para ser solto na própria terça-feira à noite. Isso tem a decisão. Com isso em mãos, e já no sistema, eu comuniquei à dona Luciana, que é a esposa, e pedi para que ela fosse ao presídio, para que acompanhasse a soltura dele. Ele já tinha sido transferido para o PEP, né, nesse meio termo. Quando a família dirigiu-se ao PEP no período da terça à noite, o presídio informou que não soltaria ninguém no período noturno. Ela me comunicou, eu pedi que não adiantava ficar discutindo, pedi para ela retornar na quarta pela manhã, porque eu ia comunicar no processo o descumprimento de toda forma. Na quarta pela manhã, ela retornou ao presídio às 8 horas da manhã. Chegando ao presídio, houve toda uma burocracia. Os agentes penitenciários, que hoje são chamados policiais penais, informaram que lá não tinha alvará, que não podia cumprir, uma burocracia gigante, e ainda continuando com a injustiça, né? Porque Marquinhos já era para ter sido solto, não era nem para ter sido preso, na verdade, mas já que foi preso, era para ter sido solto na terça-noite, o que não aconteceu. Na quarta pela manhã, às 8h30, mais ou menos, dona Luciana me ligou, informando que o presídio estava dizendo isso. Imediatamente, eu aqui em Santa Cruz, pedi para um colega de profissão, se ele podia acompanhar realmente a soltura, dar o suporte necessário, que é bom ter sempre um advogado presente. O colega disponibilizou, inclusive da família também, se não salvo engano, e foi acompanhar todo o procedimento da soltura. E o que culminou com a soltura só mais ou menos às 11 horas da manhã, já na quarta-feira. Isso ele deveria ter sido solto na terça-noite. Ou seja, o diretor do presídio, o PEP, descumpriu uma ordem judicial, porque na decisão tem dizendo, é específico, tem expresso, que ele deveria ter sido solto na terça-noite. No final de tudo, o importante é que, graças a Deus, ele foi posto em liberdade. Doutor Denis, eu queria que o senhor explicasse um pouco sobre esse processo, né? Porque, assim, foi uma sucessão de erros que foram verificados, que culminaram numa prisão, não sei se o senhor considera arbitrária ou não. Como é que o senhor viu
os erros, quais foram os erros que foram cometidos ao longo desse processo que levou ele à prisão? Olha, o primeiro erro que a gente visualiza, na verdade, é o da delegada de plantão. Foi um erro grave, podemos considerar gravíssimo. Por quê? Quando foi detectado uma gosma, um material no rosto do bebê, a delegada que foi acionada era para ter acionado imediatamente o ITEP, que é o órgão competente para realizar exames. Mas não, esse exame foi feito por uma farmacêutica do hospital, sem técnica, sem competência para fazê-lo, porque ela não poderia fazê-lo, inclusive quebrando a cadeia de custódia. Essa prova deveria ter sido considerada nula e inválida, porque não tem validade. No entanto, na audiência de custódia foi considerada. A farmacêutica, quando examinou, sem nenhuma competência, porque ela não tem competência para fazê-lo, ela colocou no parecer dela, dizendo que tinha características de epitélio, parecidos com espermatozoide. Entendeu? E isso foi o que realmente corroborou a decisão do magistrado na audiência de custódia, decretando a prisão preventiva de Marquinhos. E os fundamentos da prisão preventiva foram a gravidade concreta do crime, do suposto crime, e que, se ele estivesse solto, poderia voltar a cometê-lo. Foi isso que o juiz fundamentou, foi dessa forma que o juiz fundamentou para decretar a prisão preventiva. Tudo com base no laudo feito pela farmacêutica, erroneamente, que, na verdade, aquele documento não tem nenhuma validade, porque não é o órgão competente para fazê-lo. Houve um erro dessa farmacêutica e também da delegada do caso? Da delegada, porque a delegada, assim que foi acionada, ela era para ter acionado os órgãos competentes, que seria o ITEP, no caso. Isolado o ambiente, colhido as provas e examinado. E não só remetido para o inquérito, e que foi o que realmente corroborou para a decisão da decretação da prisão preventiva. A única prova que tinha, praticamente, era esse laudo da farmacêutica, que não tinha competência para fazê-lo. Então, o erro maior também é da delegada de plantão, do Estado, né? Agora, doutor Denis, com base nisso, né, em questões de ações cíveis contra o Estado, contra o hospital, isso tudo é possível a partir de agora? Sim, tudo é possível. O Estado, quem foi que decretou a prisão preventiva, a União, porque o hospital é um órgão federal, então a União. Na minha opinião, a delegada também deveria responder a um PAD, processo administrativo disciplinar, tendo em vista, como é que não é nem a incompetência, entre aspas, por não ter realmente chamado os órgãos competentes, o que foi feito depois pelo delegado titular, entendeu? Então, é possível, sim, todas as ações reparatórias, tanto em face do Estado, quanto em face da União. Certo? O mais importante, como o senhor avalia, a liberdade dele agora, que está de volta, né, a sua família, depois de todo esse trabalho que foi feito. Isso, com certeza. O mais importante é a liberdade. O que vai acontecer agora? O inquérito ainda vai ser concluído, inquérito policial, não foi concluído ainda. Após a conclusão do inquérito, vai ser remetido, o Ministério Público, com certeza, deverá pedir o arquivamento do processo, tendo em vista que não há provas nem da autoria delitiva, nem de materialidade, ou seja, não há crime. Então, com certeza, após a conclusão do inquérito policial, o Ministério Público deverá pedir o arquivamento e o magistrado, com certeza, arquivará. Doutor Denis Renale, a gente quer agradecer demais a participação do senhor com essas informações aqui na Rádio Santa Cruz, né, explicando esse caso que envolveu o santacruzense inocente, né, que foi preso de forma errônea, mas que a verdade prevaleceu. Né? Isso, bom dia. Isso, bom dia. E nós estávamos e estamos diante de uma maior injustiça, se não a maior injustiça na história recente do Rio Grande do Norte, a maior injustiça até do país cometida. Quantos Marquinhos não passam por isso e não conseguem provar sua inocência? Às vezes por não ter condições de contratar advogados, não ter amigos que possam ajudar, entendeu? A gente espera, enquanto advogados de defesa, que isso não volte a acontecer, certo? Obrigado, Edson, obrigado a todos os ouvintes. Agradeço mais uma vez ao doutor Denis Renale com essas informações importantes, esclarecendo nesse processo de Marquinhos, foi preso injustamente e já posto em liberdade, e a gente trazendo todos esses detalhes, né, com o advogado doutor Denis explicando, não é, esse processo que, como ele disse, ainda continua, mas que deve ser arquivado com base em todas essas provas que foram apresentadas. Voltamos aos estúdios.